Olá, colaboradores! Somos a empresa Contextos Arqueologia e Patrimônio Cultural e no ano de 2021 trabalhamos nos municípios gaúchos de Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Dilermando de Aguiar e Santa Maria, em áreas onde, através do trabalho de vocês e da Santana Transmissora de Energia Elétrica, serão construídas linhas de transmissão de energia. Parte do nosso trabalho ocorre antes do início da construção do empreendimento e está associado ao licenciamento ambiental da obra. O nosso principal objetivo é preservar os sítios arqueológicos existentes na área, garantindo que as informações que existem neles não se percam, já que sítios arqueológicos são fontes de informações que não podem ser renovadas. Entre os anos de 2016 e 2017, foram identificados diversos sítios arqueológicos na área diretamente afetada pelo empreendimento e são caracterizados como sendo pertencentes a grupos de caçadores-coletores e grupos horticultores. Por este motivo, no início do ano de 2021, a Contextos Arqueologia e Patrimônio Cultural realizou o salvamento de 10 sítios arqueológicos através de escavações e da coleta de material que está na superfície do terreno, além de estarmos realizando o monitoramento das frentes de obras por arqueólogos, garantindo que novos sítios arqueológicos que porventura sejam identificados não sofram nenhum dano. Sítios arqueológicos são lugares onde antigamente havia pessoas habitando, cultivando alimentos, construindo ferramentas ou fazendo quaisquer outras atividades tão comuns no nosso dia a dia quanto há milhares de anos. Nos próximos minutos deste vídeo, vamos falar brevemente sobre o que é arqueologia e patrimônio cultural, sobre grupos que habitavam a região no passado e como a pesquisa arqueológica está associada à construção de empreendimentos. Bom, a arqueologia é a ciência que estuda os seres humanos. E os seres humanos são desde os nossos primeiros antepassados até os nossos contemporâneos, até os que vivem na mesma época que nós hoje em dia. A arqueologia estuda os seres humanos e todas as coisas modificadas por eles. Então a gente estuda materiais, objetos que os seres humanos fizeram ou fazem, as paisagens, como os seres humanos modificaram o lugar onde eles moram, tudo isso são as coisas que a arqueologia estuda. A arqueologia preventiva ou arqueologia que atua no licenciamento, ela é fundamental para garantir a preservação das informações que o arqueólogo produz, que o arqueólogo estuda, né? Então, quando se vai realizar uma obra de alguma maneira, ou uma linha de transmissão de postes de luz, ou um parque eólico de cataventos para gerar energia elétrica, ou qualquer outro tipo de obra de médio ou grande porte, grande tamanho, a arqueologia no licenciamento atua para que as informações que o arqueólogo pudesse produzir dos estudos que ele faria naquele lugar sejam preservadas. Então, antes de se ter uma usina hidrelétrica ou uma obra de uma grande construção, um shopping center, por exemplo, o arqueólogo vai no lugar, ele é contratado para fazer o serviço de ir lá e preservar todas as informações possíveis. Como é que se faz isso? A gente vai no lugar, procura sítio arqueológico, se tem sítio arqueológico, a gente estuda o sítio arqueológico, a gente ou preserva o sítio arqueológico ou faz o que a gente chama de resgate, salvamento do sítio, que é tirar de lá as informações para que o conhecimento produzido pelos nossos antepassados não se perca com o progresso produzido pelos seres humanos de hoje. O trabalho arqueológico é feito através das seguintes etapas: prospecção da área, escavação dos sítios arqueológicos identificados durante a prospecção, análise do material em laboratório e, por último, divulgação dos resultados obtidos. Na primeira etapa, que é a prospecção da área, que será impactada diretamente ou indiretamente pela construção do empreendimento, os arqueólogos caminham por toda a região procurando por vestígios e sítios arqueológicos. Essas caminhadas são previamente definidas e guiadas por GPS para um maior controle sobre as áreas que já foram vistoriadas
e para garantir que, no caso de serem encontrados vestígios arqueológicos, a equipe saiba com exatidão a localização deles e possa retornar depois para realizar o salvamento. Se um sítio arqueológico é encontrado durante a prospecção, em alguns casos se parte para a escavação dele. A escavação é realizada através da abertura de quadrículas ou trincheiras, e todas as informações observadas são registradas, assim como os materiais encontrados são coletados e levados para o laboratório. No caso específico da região de Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi, Dilermando de Aguiar e Santa Maria, antes da escavação dos sítios, foram coletados os materiais que estavam na superfície. Ou seja, não é regra que os sítios arqueológicos tenham objetos e materiais apenas debaixo da terra. Há casos em que esses materiais são encontrados na superfície do solo. No laboratório, o material passa por curadoria e análise. Na sequência, os resultados são divulgados através de relatórios, artigos, palestras ou exposições. Todo o material encontrado é enviado para uma reserva técnica de instituições especializadas, como universidades ou museus. Dessa forma, outros pesquisadores podem ter acesso a ele. Aqui no laboratório eu estou aplicando o procedimento que é a conservação preventiva, que é uma conservação, que é a atuação indireta, né, sobre o material. Então eu estou fazendo a higienização, que é a limpeza, né, que eu uso vários pincéis de vários tamanhos. Depois vem a numeração, que a gente chama de catalogação, né, que é a numeração das peças, em qual todas as peças recebem uma numeração alfanumérica, que vai ser o registro, né, desse material. Depois, as medições, então a gente mede cada uma dessas peças também, né, que vai ser posteriormente também anexada a um documento, né, que a gente faz uma documentação desses procedimentos. Depois de tudo isso, né, esse material ele é acondicionado em sacos, né, em sacos Ziploc, que é armazenado com as etiquetas, né, que além das etiquetas de campo que o arqueólogo faz, né, preenche, essas etiquetas são replicadas, mas com as informações mais completas, mais pontuais também, que vai ficar junto com esse material. A gente se adequa às informações que eles passam sobre as caixas e acondicionamos esse material para fazer o transporte até essa instituição. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar para vocês que tipo de sítio aparece nessa região, nessa região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e quais são as características que ele tem, não é, na paisagem, quais foram os grupos que ocuparam essa região há 10, 15, 12 mil anos atrás, não é? Como eles sobreviviam, como eram os instrumentos deles, como eles usavam esses instrumentos. Então a gente está fazendo essa conversa inicial, não é, para que a gente possa compreender como eles se organizavam, como eles se adaptavam e como eles viviam nessa região. E esses sítios, eles estão associados a uma indústria chamada indústria catalanense. 80% deles, eles se encontram nos topos das coxilhas, né? Geralmente estão associados a pequenos córregos, né, pequenos arroios na baixada deles. E esses sítios aparecem nos afloramentos de pedra, aonde aparece uma pequena capa que reveste com uma gramínea muito superficial. Então eles afloram em abundância. Então a localização deles basicamente se dá dentro dessas características. Eles estão nos topos das coxilhas, nas pequenas coxilhas que nós temos aqui na fronteira, não é? Em pequenas elevações, e sempre associados a pequenos córregos e a pequenos cursos de água. Bom, então essa paisagem que a gente está aqui é uma paisagem típica do Pampa Gaúcho, né? Da região sudoeste do Rio Grande do Sul, e nessa região a ocupação pré-colonial ela era mais relacionada com populações de caçadores-coletores que ocupavam a região
numa forma de mobilidade maior, explorando os afloramentos rochosos, fazendo ferramentas de pedra. Mas o empreendimento, ele se direciona também para a região central do Rio Grande do Sul. Nesse processo de se direcionar para a região central do Rio Grande do Sul, a gente vai começar a perceber uma vegetação diferenciada já, uma paisagem de transição entre zonas de floresta com essa região de campos aqui do Pampa Gaúcho. Nessa região mais central do Rio Grande do Sul, próximo, por exemplo, ao município de Santa Maria, nós vamos encontrar alguns sítios arqueológicos pré-coloniais diferentes do contexto que a gente encontra aqui. Então a gente começa a encontrar sítios Guarani, né? As populações Guarani, elas têm uma origem bastante longe, eu diria assim, do Rio Grande do Sul. A gênese desses povos é na Amazônia e eles partem então numa família linguística Tupi-Guarani, né? E essa família linguística Tupi-Guarani, ela inicia um processo de expansão para fora da Amazônia, mais ou menos 3.000, 2.500 anos antes do presente. Então, esses povos eles vão se direcionando para o sul do Brasil e alguns falantes do Tupi-Guarani também se direcionam para o nordeste do Brasil. Especificamente, os sítios arqueológicos que a gente tem encontrado aqui na região central do Rio Grande do Sul, eles se relacionam aos povos que falavam Guarani. Então, esses povos foram descendo, né, criando aldeias e essas aldeias iam se expandindo e assim iam sempre criando aldeias novas, ocupando espaços novos, geralmente em áreas de florestas, ocupando áreas de grandes índices de fertilidade, próximo a recursos hídricos. A mobilidade desses povos, ela tinha muita relação com os espaços fluviais, com os rios, né? Então iam se movendo pelo espaço, ocupando áreas novas a partir dessa mobilidade com o rio e ocupando áreas de planícies férteis. Esse é o principal objetivo da arqueologia, né? Preservar isso, porque a gente está falando de memórias, de vidas, de sociedades, de pessoas. E por mais que a gente não consiga muitas vezes tocar, né, encostar na história, todos nós pensamos no nosso passado, né? A gente carrega uma história, uma memória, um patrimônio que faz a gente pertencer a alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedades, enquanto no mundo inteiro, a gente se preocupa e a gente busca saber e conhecer de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Isso é uma coisa inerente, eu diria assim, aparece em várias sociedades. Então, a arqueologia é uma ciência que vem para preservar esse tipo de informação que, se não tiver, né, especificamente um trabalho de arqueologia, ele pode se perder para sempre, né? Então, a gente vive num mundo que se transforma a todo momento e a arqueologia ela não quer dizer que as coisas devem ficar paradas, né? Mas ela precisa muitas vezes olhar espaços que são importantes, eu diria assim, que contam histórias, e ela deve estudar isso e mostrar para a sociedade, dar um retorno para a sociedade. Mesmo que as coisas vão se transformando e vão se modificando, porque muitos espaços eles são perdidos para sempre, a partir de uma nova, enfim, um novo empreendimento, uma nova construção que é colocada nesse espaço. Isso vai acontecer ao longo do tempo, mas a gente precisa entender que esse espaço tem uma história de longa duração. Então, que é o patrimônio, que é o nosso patrimônio material e imaterial. Então, por mais que ele vai se modificar, nós precisamos entender isso para nos entender enquanto sociedade. E não é uma coisa importante que a arqueologia trabalha, é que não é só uma sociedade, não é só um estilo de vida que a gente deve preservar. A gente busca entender a diversidade de estilos de vida e de patrimônios, isso é muito importante. Então a arqueologia ela também busca mostrar povos que muitas vezes foram esquecidos ou que não têm a sua história contada de uma forma tão clara como outras sociedades. Então por isso que é importante, a gente não pode só preservar, mas tem que entender que a arqueologia preserva de uma forma mais diversa, busca pelo menos preservar de uma forma mais diversa os patrimônios, as histórias,
e todas essas coisas que envolvem a vida das pessoas em termos de memória. Inicialmente, quando alguma empresa, algum empreendedor tem algum projeto para construir algum empreendimento, como no caso aqui são linhas de transmissão, mas hidrelétricas, estradas, condomínios e outros diversos tipos de empreendimentos, ele precisa seguir a legislação brasileira que fala sobre a questão do patrimônio cultural, histórico e arqueológico, onde existem já algumas leis instituídas, tá? Onde deixam bem claro o que deve se fazer, do que pode se fazer e o que não pode se fazer. No caso específico aqui a gente trabalha mais a arqueologia com a Instrução Normativa 01 de 2015, tá? Onde definiu a partir de 2015 de uma forma mais clara todas as etapas do levantamento arqueológico dentro de áreas de empreendimento. Tá? Então, inicialmente a empresa ela procura uma empresa de arqueologia, arqueólogos para prestar essa consultoria, é feito projetos, os projetos são encaminhados para o IPHAN, aonde são emitidas portarias, tá? Que liberam, na verdade, o início da construção do empreendimento e o início do trabalho dos arqueólogos. Tá? Em campo, tá? Os arqueólogos eles vão estar sempre acompanhando o que é chamado de frentes de trabalho, onde os colaboradores das empresas, das obras, vão estar construindo uma torre, uma estrada, uma hidrelétrica. É fundamental e obrigatório pela legislação que tenha um arqueólogo acompanhando. Porque se encontrado um sítio arqueológico, materiais ou vestígios arqueológicos, esse arqueólogo vai estar ali para instruir o pessoal, a equipe dos colaboradores, do pessoal que vai estar em campo, ao que deve ser feito, parar a obra nesse momento, resgatar esse material, se caso for um sítio de muita importância, parar a obra temporariamente naquele local para que se faça um resgate do sítio, uma escavação e retirar de todo esse material, porque o fundamental é a preservação do nosso patrimônio histórico e arqueológico. Assim, para os colaboradores, sabe, chegarem em uma área onde vai ter que construir uma base de uma torre, uma hidrelétrica, uma estrada, eles têm que obrigatoriamente estar acompanhados dos arqueólogos. Nenhuma frente de trabalho, um empreendimento pode começar sem um acompanhamento arqueológico. Tá? Então o arqueólogo vai estar lá, vai resgatar o material e o empreendimento vai seguir tranquilamente, sem problema nenhum. Mas caso em algum momento o colaborador em algum outro local esteja só caminhando ou fazendo uma vistoria e ele identifique vestígios arqueológicos, e isso é muito comum acontecer, principalmente depois que vocês, colaboradores, participam do trabalho de educação patrimonial através de uma palestra, de um minicurso, de uma oficina ou através dos vídeos educativos, vocês vão ficar mais atentos e muitas vezes vocês encontram vestígios arqueológicos. E caso identificado vestígios arqueológicos em campo sem que um arqueólogo esteja presente, vocês devem nesse momento procurar o encarregado pela frente para que esse entre em contato com um arqueólogo, e nada pode ser construído nesse local, nenhum buraco, nada pode ser feito. Então procure um encarregado e que vai procurar o arqueólogo, alguém responsável que vai entrar em contato com algum grupo de arqueologia que vai tomar todas as medidas cabíveis e o empreendimento vai seguir tranquilamente.